Uma das coisas super importantes aqui, antes da gente continuar, né, e começar a criar as rotas aqui da nossa aplicação, é a gente ter mais um aprendizado super importante aqui, que é sobre variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente, como o nome próprio já diz, são informações que elas podem ser diferentes a cada ambiente que a nossa aplicação está executando. Então, o que quer dizer? Ambientes são os momentos da nossa aplicação. Eu posso ter um ambiente de desenvolvimento, ou seja, enquanto eu estou desenvolvendo, um ambiente de produção, ou seja, quando a minha aplicação já está no ar, e eu posso ter outros ambientes. Por exemplo, ambiente de teste, que é quando a nossa aplicação está executando testes automatizados, logo a gente vai ver sobre isso. Aí eu posso ter um ambiente de staging, que é aquele ambiente de preview, né? Geralmente um ambiente muito semelhante à produção, para que o time possa testar a nossa aplicação, navegar nela. Ou seja, a nossa aplicação ela pode ter vários ambientes. E existem informações na nossa aplicação, configurações, digamos assim, que elas vão ser diferentes para cada um desses ambientes. O próprio banco de dados é um deles. Aqui, por exemplo, eu estou usando um banco de dados enquanto eu estou em desenvolvimento, só que quando eu colocar em produção, esse banco de dados pode ser outro, certo? Então, por isso que a gente precisa das variáveis ambiente. Eu vou te mostrar como que isso funciona, é super tranquilo trabalhar com isso no Node. Geralmente, em todas as linguagens, a gente cria um arquivo .env. Dentro desse arquivo vão ficar as nossas variáveis ambientes. Esse nosso .env aqui, para que a gente consiga trabalhar com ele no VS Code, é importante que você instale essa extensão chamada .env, que ela entende automaticamente a sintaxe aqui do arquivo env, tá? Dentro desse arquivo env, todas as configurações elas vão ser variável e valor, chave e valor. Então, por exemplo, eu posso passar aqui uma configuração, o nome que eu quiser, database URL, e o valor que eu posso botar entre aspas ou não. Geralmente eu prefiro utilizar entre aspas duplas, principalmente quando é um valor que tem mais caracteres especiais ali dentro, tá? E aqui eu vou informar, então, que a URL, né, o arquivo de conexão do nosso banco de dados, vai ser o ./db/ qual é o nome que eu estava dando? app.db, tá? E em produção eu posso mudar isso. Se eu quiser, eu posso usar um outro nome de arquivo, até outro banco, caso eu prefira, né? Poderia criar mais configurações aqui, a database client. Aí hoje eu estou usando SQLite, mas para frente poderia ser PG, MySQL, por aí vai. Por enquanto eu não vou criar essas configurações, tá? E agora, esse arquivo env eu preciso conseguir ler ele dentro do Node. Para isso eu vou instalar uma extensão chamada .env, né? Dot, que vem de ponto, e env, que vem das variáveis ambiente. E agora, lá no meu arquivo database, que é o arquivo que eu quero usar os dados aqui desse arquivo env, eu vou importar aqui no topo de tudo .env/config. Esse .env/config vai automaticamente ler o arquivo env que a gente tem disponível aqui no root, né, na pasta raiz da nossa aplicação, e ele vai expor todos os valores que a gente tem aqui dentro de uma variável global chamada process.env. Se eu dou um console log em process.env, veja que ele já trouxe aqui pra gente, ó, porque o meu servidor estava rodando. Olha só, no final de tudo, ó, database URL. Veja que tem várias outras coisas aqui que a gente não precisa se preocupar. O mais importante está aqui, ó, database URL eu consigo ter acesso. Então aqui no lugar de file name, eu posso usar process.env.database URL. Salvo, e aqui ele deu um errinho. Por quê? Porque ele tá, o database URL, ele pode estar preenchido ou ele pode estar vazio. E aqui o TypeScript meio que está falando pra gente, né? Olha, se o database URL tiver undefined, vai dar erro nesse código aqui, né? Não, isso aqui não pode acontecer. Ele não sabe que o database URL está preenchido, né? Então aqui, por enquanto, tá? Por enquanto, logo a gente já vai resolver isso aqui de uma maneira melhor. Eu vou fazer o seguinte. Se eu não tenho informado o database URL, fazer um if aqui em cima mesmo, eu vou disparar um erro. E aí nenhum código que está abaixo aqui vai executar. Então, database URL and not found. Show de bola. Salvo, aplicação rodando. Se eu venho aqui ó, e comento, ó, e tento startar a aplicação, ó, ele deu erro, database env not found. Mas o ponto não é esse, logo a gente vai melhorar um pouquinho esse processo. O maior ponto aqui é a gente entender as variáveis ambiente. Um outro ponto importante é que as variáveis ambiente, geralmente a gente coloca aqui dentro dados sensíveis, né? Geralmente chaves de API que a gente vai integrar com serviços terceiros. Então, novamente, o ponto .env ele precisa vir dentro do gitignore pra gente não botar esse arquivo aqui lá no GitHub, no nosso controle de versão. Show? E aí uma dica, como esse arquivo aqui ele não vai entrar no controle de versão, quando um outro desenvolvedor, uma outra desenvolvedora for pegar teu código e precisa informar as variáveis ambiente aqui, a pessoa não vai saber quais variáveis ela precisa informar. Então, geralmente, nas aplicações, a gente cria um arquivo chamado .env.example. E dentro desse .env.example aqui, a gente coloca quais são as variáveis que a gente tem no nosso sistema, mas não coloca geralmente valores para elas, principalmente para aquelas que têm dados sensíveis. A gente deixa valores assim somente para aquelas que não tem muito, não é sensível, né, essa informação. Agora, chaves de API, essas coisas assim, geralmente a gente bota só o nome e não coloca valor, deixa só assim, ó. E aí a pessoa vem aqui e preenche, caso ela precise utilizar aquela variável ambiente. E aí o env example, ele pode subir no Git, não tem problema. Por isso a gente bota só o .env aqui ignorado para que ele não suba no controle de versão. Show? Agora que a gente aprendeu aqui a trabalhar com variáveis ambiente, a gente já pode